Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Matemática Aplicada. O tema do vídeo é função afim. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer um exemplo concreto, envolvendo uma situação prática onde nós vamos estar aplicando os conceitos de função afim que foram vistos nos vídeos passados. O exemplo diz o seguinte, o gráfico a seguir mostra o aquecimento de certa substância ao longo de 30 minutos. Então aqui no instante 0 até 30 temos aqui a curva de aquecimento da substância. Com base nesse gráfico nós temos duas perguntas. Pergunta A. Qual a temperatura no instante 20 minutos? Pergunta que faz sentido porque de 0 até 30 houve uma curva que então em 20 deve ter marcado alguma temperatura. Qual foi essa temperatura? E também, em qual instante a temperatura atingiu 0 graus Celsius? Também uma pergunta que faz total sentido, porque a temperatura variou de menos 20 até 140. Então, em algum momento deve ter passado pelos 0 graus Celsius. Olha, no gráfico a gente precisa desse pontinho aqui. Uma forma de você determinar essas duas perguntas de uma forma bastante simples é o seguinte. Consiste em você achar a expressão que modela esta função. Algo tipo f de x igual a x mais b ou outra expressão qualquer. Claro, como o gráfico desse intervalo de 0 até 30 é uma reta, então a gente sabe a forma desta função aqui. Então vamos colocar assim, vamos botar essas informações no papel. Então, como o gráfico de t de t, por que t de t? Dessa forma. T maiúsculo, temperatura, em função do tempo, t minúsculo. Como o gráfico de t de t é uma reta, temos que a função em questão tem a seguinte forma. Dois pontos, que é essa aqui, T. A temperatura em função do tempo vai ser AT mais B com A e B reais, tá certo? Com A e B reais. Então eu sei já a forma, porque a gente estudou as funções afins e elas tinham essa forma, f de x igual a x mais b. Então aqui, nesse caso, o meu x aqui é o t, porque na questão é melhor para interpretar com t de tempo, T minúsculo e T maiúsculo para a temperatura. Embora eu possa confundir um pouco na hora de falar, mas a forma escrita ficou legal. E aqui temos o F, ou seja, a temperatura em função do tempo. Beleza. Só que aí vem a pergunta. Para a gente poder responder os itens A e B, a gente precisa achar esses coeficientes aqui. Como é que a gente faz para achar eles? Um deles, na verdade, já está muito fácil. Que é aqui, menos 20. No instante zero, a minha função vale menos 20. Quer dizer que o B é menos 20. Porque observe, note que t de 0 é o quê? Menos 20. Ou seja, A vezes 0 mais B é menos 20. Então, o A que corta fica só o B. B é menos 20. A gente não precisaria nem ter feito essa conta, gente. Por quê? Porque a gente estudou em umas videoaulas passadas, que o ponto de interseção da função f de x igual a x mais b com o eixo y, o eixo vertical, é o B. Então, o B é menos 20. Bateu as coisas, Fizemos a conta, achamos menos 20, esperávamos achar menos 20. Por outro lado, eu posso usar esse ponto aqui, 30, 140, esse par, para estar achando o A, porque o B eu já tenho. Por outro lado, T de 30, ou seja, a temperatura depois de 30 minutos de iniciado o experimento, ou ao final do experimento, é o que? 140. Assim, a gente pode fazer a seguinte conta. T de T, até o momento eu sei que é A vezes T menos 20. Só que agora eu vou jogar o quê? 30 aqui, e vou obter isso aqui valendo 140. Ou seja, T de 30 é quem? A vezes 30 menos 20, que dá quanto? 140. T de 30 igual a 140. Então, dessa parte aqui eu acho o valor de A. Então, nós temos o seguinte, Então, aqui botar assim, interrogação. Aqui a gente vai achar A. Então, 30A menos 20 igual a 140, implica que 30A igual a 20 negativo passa para cá, vai dar positivo, vai dar 160, vai dar 140 mais 20. Então, a gente pode aqui fazer o quê? O A vai ser 160 por 30, que vai dar 16 sobre 3. Se você quiser, você pode botar aproximadamente 5,3. Certo? Embora eu não recomendo muito que você faça
Isso porque aí você vai gerar aproximações. Você bota logo a fração mesmo, 16 sobre 3. Então, nós temos o seguinte modelo. T de T vai ser 16 sobre 3T menos 20. Então aí fica fácil resolver os itens A e B. Por quê? Se eu já tenho a função, essa pergunta aqui é direta. Qual a temperatura no instante de 20 minutos? É quando o T minúsculo é 20. Então vai ser o T de 20, que vai ser 16 vezes 20 sobre 3 menos 20. Pegamos uma calculadora, porque ninguém é obrigado a fazer uma conta dessa na mão. Está aqui, a calculadora, né? Continha chata. 16 vezes 20, né? Vai dar 360, você divide por 3, menos 20, né? Vai dar 86,66666, e você anota aproximadamente, né? Bota o valor aproximado, 86,7 graus Celsius. Por outro lado, ele quer o quê? Um instante, né, no qual a temperatura, né, em qual instante a temperatura atingiu 0 graus Celsius. Quer dizer, ele quer o T, tal que o T de T deu 0. Isso aqui é o quê? É eu pegar este lado aqui da expressão igualar a 0. 16 sobre 3T menos 20 igual a 0. Então daqui eu passo o 20 para cá, né? Então vai ficar 16 sobre 3T igual a 20. Então aqui eu multiplico por 3, o 20 dividido por 16. Então T vai ser o quê? 20 vezes 16 sobre 3, que vai dar aproximadamente, quer dizer, eu acho que aqui dá exato, né? Então, ó, 20 vezes 16 dividido por 3, né? É isso. Deu... Não, peraí. Não, desculpe, gente. Olha o erro. 16 dividindo 3 multiplicando. Ó. Que loucura. Deu um valor assim que está muito fora do que eu espero, né? Que era o tempo, ele tem que estar entre 0 e 30. A gente está vendo, né? Deu 100 e tanto, né? Então, na verdade, T é 20 vezes 3 sobre 16. Olha só, né? Claro que eu estava esperto, né? Olhando para o gráfico, que não faz sentido. Dividido por 16. Então, 20 vezes 3, 60, sobre 16, deu 3,75, ou 3,75, o quê? Minutos. Então, após iniciar o experimento, passou os 3,75 minutos para que a temperatura chegasse ali no 0 graus Celsius. Não está nem quente nem frio, está ali no 0. Entendeu? Então, está aí a soluçãozinha do problema. Né? É um probleminha assim que você tem que ter cuidado, porque o início dele parece difícil. Por quê? Porque você tem aqui o gráfico, mas a gente usa mesmo para fazer as contas é a função. Então, sempre quando você tiver o gráfico de uma função, se você conseguir obter a expressão que modela essa função, que serve para qualquer outro caso, com função exponencial, logaritmo, quadrado, se você conseguir obter o gráfico, é mais fácil resolver as perguntas. Sem o gráfico, às vezes dá para você resolver por outros métodos, né? Por algumas propriedades que a função tem, mas um conceito que eu dou é, eu passei boa parte do tempo aqui, o quê? Achando a expressão, para depois resolver facilmente as perguntas, tá certo? É isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, gente. Muito obrigado, até a próxima, viu? Dúvida nos comentários.